Boa noite, amados irmãos. A graça e a paz esteja com cada um de nós. Amém? Amém. A igreja hoje está um pouquinho vazia, imagino que é o frio, né? Deu uma espantada, mas também temos os nossos adolescentes que acabaram de chegar do acampamento, tão assim, imagino, só olhando pela cara da Bia daqui de cima, eles devem estar destruídos. Então a igreja hoje deu uma esvaziada, até por conta desse compromisso também. Meus irmãos, eu convido a todos a abrir a sua Bíblia. No segundo livro dos Reis, segundo Reis, capítulo 1, nós faremos a leitura do verso 1 até o 18. Segundo Reis, capítulo 1, versos 1 até o 18. Temos também projetado aqui, caso tenha alguma dificuldade em encontrar. Vamos para a leitura. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e consultai a Baal-zebub, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: Dispõe-te e sobe, para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: da cama que subistes não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e este lhes perguntou: Que há por que voltastes? Eles responderam: Um homem nos subiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Portanto, da cama que subistes não descerás, mas sem falta morrerás. E lhes perguntou: Qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Eles lhe responderam: Era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tesbita. Então lhe enviou o rei um capitão de 50, com seus 50 soldados que subiram ao profeta, pois estava sentado no cimo do monte. Disse-lhe o capitão: Homem de Deus, o rei diz: Desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50. Este lhe falou e disse: Homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Respondeu Elias e disse-lhe: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e o consumiu, a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar terceira vez um capitão de 50. Com os seus 50, então subiu o capitão de 50. Indo ele, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhes e disse-lhes: Homem de Deus, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 teus servos. Pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este homem, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse a este: Assim diz o Senhor, porque enviastes mensageiros a consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Será acaso por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Portanto, desta cama a que subistes, não descerás, mas sem falta morrerás. Assim, pois, morreu, segundo a palavra do Senhor, que Elias falara. E Jorão, seu irmão, começou a reinar no seu lugar, no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Porquanto Acasias não tinha filhos.
Quanto aos mais atos de Acasias, ao que se fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Palavra do Senhor. Vamos fechar nossos olhos? Pai querido, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, humildemente, Senhor, pedindo a Sua orientação para que nessa noite possamos expor a palavra que o Senhor tem para cada um de nós, que não seja das minhas, mas seja as Suas palavras vindo ao nosso encontro, Senhor. Sabemos, ó Pai, como é tão difícil estarmos aqui, Senhor, a responsabilidade que nós temos, mas nos capacite para esse momento, ó Pai. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, no final de semana passado, nós estivemos com a nossa família no Rio Grande do Sul. Para quem não sabe, o Rio Grande do Sul é o estado que tem menos cristãos hoje no Brasil. É um estado que carece muito de Jesus Cristo. E de uma cidade a outra, apesar de ter aí uma distância de apenas 80 quilômetros, é uma viagem que demora um pouquinho, porque as estradas de lá são bem diferentes do que a gente está acostumado com aqui, de 2, 3 faixas, até 5 faixas, para quem viaja ali São Paulo até a nossa região aqui pela rodovia dos Bandeirantes. Lá é uma faixa que vai, outra que vem, muito semelhante também às rodovias lá no norte e nordeste do país. E aí, eu quero trazer uma ilustração para vocês, pensando nessas estradas, meus irmãos. Pensa vocês o seguinte, vocês têm uma viagem de carro para fazer, e essa viagem é por uma dessas estradas cheias de buracos, cheias de curva, está à noite, está chovendo, e aí você tem 2 opções para te guiar. A primeira opção é um mapa antigo, o mapa até desenhado à mão por um engenheiro que conhecia ponto a ponto dessas estradas, conhecia todas as curvas, até os buraquinhos que apareciam ali, ele tinha tudo muito bem anotado, e esse mapa te levava para um caminho direto, para um caminho totalmente seguro. A segunda opção é um GPS, mas não o Waze ou o Google Maps, um GPS que você pode ou poderia comprar lá na 25 de março. E a gente sabe que 25 de março nem tudo que está ali é bom, né? Então você sabe que aquele GPS tinha um programa pirateado, que várias vezes te levava aí para o meio de buraco, por ruas sem saída, por umas quebradas meio malucas, e aí a sua opção nessa viagem acaba sendo o quê? O GPS. No meio daquelas estradas, chovendo à noite, você sofre um grave acidente. E aí você ali no meio daquele lugar, você precisa ir atrás de socorro. E aí genialmente, de uma maneira muito teimosa, você tem ali um mapa muito confiável e você tem o GPS. Você vai, escolhe novamente o GPS. Você fala ali para o GPS, me leve para um hospital. E aí aquela voz da moça, né, aquela voz robotizada, te guia para um hospital totalmente longe. Mas se você olhasse para aquele mapa feito pelo engenheiro, pelo homem que conhecia todos os lugares ali, a 2 quadras para trás da onde você estava, tinha um pronto-socorro que poderia atender a sua necessidade. O que tem a ver essa história do GPS com o texto que nós lemos? Essa história, meus irmãos, tem muito a ver com a essência da história de Acasias. O rei Acasias, ele caiu em uma doença grave após um acidente. E ele tinha nas suas mãos um mapa antigo, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, aquele que já havia falado por meio dos profetas por séculos e por séculos. Toda a fonte de verdade, vida, salvação e justiça estava ali nas suas mãos. Mas o que ele fez? Ele virou as costas e consultou o GPS pirateado. Ele consultou Baal-zebub, um Deus falso, um ídolo, aquele que é vazio, que não pôde fazer nada por ele e que em função da sua desobediência o levaria à morte. Então nós ouvimos no texto a voz do profeta Elias, que secou até os dias de hoje. Porventura não há um Deus de Israel? Meus queridos, quando nós olhamos para a nossa sociedade atual, quando nós olhamos para o nosso governo, vem essa ideia em nossa mente. E da mesma maneira que a palavra de Deus ecoou para aquele povo naquela época, a palavra de Deus ecoa para nós nos dias de hoje. Porventura, não há um Deus em Israel?
Porventura não há um Deus em Israel? Acasias conhecia o Deus de Israel. Era um rei que viveu ali por volta do ano 850 a.C. e era filho de Acabe. Reinou só por 2 anos, não reinou por muito tempo, mas nesses 2 anos ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Era um rei idólatra, como foi o pai dele, adorador de Baal, um rei que promoveu a ira do Senhor. O texto, só para dar um contexto, para entender um pouco da época, fala ali no comecinho acerca da revolta dos Moabitas, né? Que os Moabitas, eles haviam sido subjugados por Salomão, e até então eles estavam sob o domínio de Israel, mas então o reino é dividido entre Israel e Judá, e Moabe fica sob o domínio de Israel, mas quando Acabe morre, Moabe se revolta, se rebela e ganha a sua independência. Então Acasias, o texto ele segue caminhando e dizendo que Acasias estava num lugar alto na sua casa, e ali ele cai das grades, ele se machuca, ele sofre um grave acidente, ele fica muito mal. E ao invés de ele buscar a ajuda do Deus Altíssimo, ele busca a ajuda de Baal-zebub para se curar. É muito triste, meus irmãos, porque um homem que o nome dele significa Jeová sustenta, no momento da sua necessidade, ele procura um falso Deus. Ele procura um Deus que não pode fazer nada por ele, ao invés de ele procurar o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o Deus dos seus pais. Os judeus, eles nomeavam Baal-zebub, é assim que o autor do livro dos reis escreve, que significa o Senhor das moscas. Esse não era o nome certo desse Deus, tá? Isso aí é um nome proposital, meio jocoso, meio de difamar o nome desse Deus Baal. O nome dele no original significava Senhor e Príncipe, mas os israelitas eles diziam que era o Senhor das moscas. E quando nós olhamos no tempo de Jesus, o verdadeiro Senhor e Príncipe, o verdadeiro Rei, essa divindade Baal sempre está ligada a Satanás, sempre está ligada ao diabo. E aí voltando então para Acasias, o rei de Israel, né? O povo entendia que o Senhor era o Deus de Israel, porque é o Deus Santíssimo, é o Deus que deveria ser buscado. E o que Acasias faz? Busca o Deus da podridão, o Deus das moscas, é o Senhor das moscas. A idolatria dele era evidente e não ficou impune, porque o Senhor Deus, por meio do profeta Elias, vai e intercepta os mensageiros desse rei e diz essa menção, né? Acaso não há um Deus de Israel? Por que ele está procurando um Deus falso? Porque o povo de Israel tinha em suas mãos a lei do Senhor. Todos sabiam, como nós falamos na primeira pregação, no comecinho do mês, do primeiro domingo, o Senhor Deus foi aquele que os livrou da escravidão do Egito. O Senhor Deus que os libertou da escravidão. E o Senhor Deus que determina, não terás outros deuses diante de mim. Mas quando nós olhamos ao longo da história dos reis de Israel, a maioria daqueles reis sempre foram contra Deus, sempre desobedeceram ao nosso Senhor, sempre trouxeram idolatria para o seu reinado. E nesse momento específico, a punição de Deus não foi para o povo, mas foi para um homem em si, o próprio Acasias. Porque ele havia desobedecido ao nosso Deus, ele havia procurado uma entidade pagã, não buscou o verdadeiro Senhor. Olha só como que é um contraste, né, dessa história de Acasias com o texto que nós lemos durante a liturgia acerca da filha de Jairo. Acasias se machucou e procurou um Deus falso. A filha de Jairo havia morrido e o seu pai procurou o Deus verdadeiro. Acasias vai à morte. A filha de Jairo é ressuscitada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus é o Deus da vida. O nosso Deus é aquele que nos dá a cura verdadeira. Não é um Deus falso, não é um Deus que nada pode fazer. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que toda vez que eu vou procurar Deus, Deus vai me curar, Deus vai me dar vida. Não é isso. Não é isso que eu estou pregando aqui nessa noite. Mas se nós temos alguém para nos socorrer,
nós temos que procurar ao Deus verdadeiro. É Ele que está conosco, é Ele que atende os nossos clamores, e é Ele que trabalha nos nossos corações quando não vem a cura, mas acima de tudo ainda tudo está sob os cuidados dEle. Acasias é um rei que reinou então só por 2 anos. Não há muitos detalhes no livro dos reis acerca da vida dele, mas o que a gente vê é que era um adorador de Baal. E Baal foi um deus inserido pelo seu pai Acabe, junto lá com a senhora Jezabel, né? Aquela mulher que queria porque queria matar Elias, né? O rei, ele tinha a autoridade dada pelo próprio Deus. Mesmo que ele não fosse um adorador do nosso Senhor, ele tinha uma autoridade dada pelo próprio Deus. Assim como todos os nossos governantes, eles estão ali no governo pela autoridade do nosso Deus. O Senhor que dá autoridade para que as pessoas governem, o Senhor que dá autoridade para o juiz, que dá autoridade para o policial, e uma das funções como meio de graça geral é justamente para que o pecado seja reprimido, para que o pecado seja contido. Mas muitas vezes também o Senhor permite reis, autoridades corruptas para disciplinar o povo, para punir o povo. Uma história muito conhecida acerca da disciplina de Deus para com o povo, nós encontramos quando Deus ele escolhe os caldeus, que eram os babilônicos, né? O povo que era inimigo de Judá, para que tirasse Judá da terra prometida, para que colocasse Judá lá no exílio babilônico, e mais à frente, depois de 70 anos, usou um rei pagão, Ciro, para que libertasse o seu povo e que esse povo fosse restaurado à sua terra. Tudo isso deixa muito claro que realmente todos os governantes, sejam eles cristãos ou não, estão debaixo da soberania de Deus. Mas quando nós olhamos atualmente para o nosso contexto, fica muito claro, primeiro ponto, que os governantes estão ali hoje por vontade do nosso Deus, para nos disciplinar, para disciplinar a nossa nação. E isso não é de hoje, vem acontecendo aí por longos e longos anos. As pessoas dizem, o nosso país é laico, mas eu digo que o nosso país é um país idólatra. Um país idólatra porque nós temos feriados para celebrar dias de santos, seja em nível nacional, como tivemos agora o dia 12, sejam os feriados municipais, que eles chamam dos dias dos seus padroeiros, em que a cidade fecha para homenagear um falso deus, um ídolo. Autoridades, quando são eleitas, elas, ao invés de consagrar a vida delas para Deus, o que elas fazem? Elas vão e consagram a vida delas para deuses pagãos, vão atrás de xamãs, vão atrás de receber passes. Há movimentos dentro dos nossos governantes que querem impor leis que impedem do cristão falar de Jesus. Falam que, olha, você não pode falar de Jesus em espaços públicos porque o nosso país é laico. Mas, meus irmãos, laicidade não significa que eu devo me silenciar, que eu devo me calar. A laicidade diz que eu posso declarar a minha fé em qualquer lugar. Eu não estou ofendendo a fé alheia quando eu declaro sobre Cristo Jesus. Eu estou exercendo a minha liberdade religiosa de falar sobre Cristo. E essa liberdade religiosa, meus irmãos, foi uma das conquistas dos protestantes, dos evangélicos, porque até antes da reforma, que nós vamos comemorar agora dia 31 de outubro, a religião oficial era a religião católica romana, e se você fosse contrário àquela religião, era punição, era prisão, era até morte, e a gente viu muitos dos nossos irmãos sendo queimados, sendo enforcados, sendo lançados aí às feras. E a conquista dessa liberdade vem num momento muito oportuno, porque nós podemos falar de Jesus Cristo em qualquer lugar. Nós podemos falar de Jesus em qualquer lugar e não depende de um governo gerenciando aquilo para me impedir. Mas o que a gente olha hoje é que estão tentando silenciar a igreja. Governantes estão adorando Baal-zebub e não ao verdadeiro Deus. E tem tido muito apoio da sociedade, tem tido muito apoio de gente que tem ido por esse caminho. Vocês estão atentos a isso? Estão percebendo? Olha só,
ano que vem é ano da eleição. Vocês já estão estudando em quem vocês vão votar? Vocês já têm olhado quem são os candidatos? Porque já há um movimento nisso daí. É claro que tudo está debaixo da soberania de Deus, mas nós temos a nossa responsabilidade. Nós respondemos pelas nossas escolhas, pelos nossos pecados. Busquem escolher homens que vão gerenciar esse país, homens que reconhecem Deus como Senhor da vida deles. E se vocês olham e falar, mas não tem ninguém, então ore para que Deus levante esses homens. Reis que estão dispostos a atender à vontade de Deus, que a sua obediência vai ser refletida numa sociedade que será abençoada. Uma sociedade que está debaixo da autoridade do verdadeiro Deus. Quando nós olhamos para o texto lido nessa noite, nós vimos a ação de 3 comandantes, cada comandante com um grupo de 50 soldados. Foram enviados por Acasias até Elias, na tentativa do quê? De obrigar Elias a ir até o rei à força. Os 2 primeiros capitães não tiveram muito sucesso, né? Eles foram lá confrontando. E essa frase, homem de Deus, é uma maneira afrontosa. E aí, esses 2 grupos, o que aconteceu? Foram consumidos pelo fogo. Esses 2 grupos foram consumidos pelo fogo. Quando nós olhamos para essa história de consumir com fogo, nós podemos olhar também um momento da vida de Elias, em que Deus desacredita Baal dos seus 450 sacerdotes. Lembra daquele momento do desafio, em que eles esperavam chuva, e aí Elias fala, olha, então vamos fazer o seguinte, vá lá, vocês rezem para o seu Deus Baal, se mandar fogo, eu entrego a minha vida, mas se também não mandar, vai ser a minha vez, e se o meu Deus mandar fogo, vocês morrerão. E foi isso que aconteceu. Os sacerdotes de Baal iam lá e gritavam, e se cortavam, e faziam sacrifício, e nada acontecia. Quando Elias clamou pelo nosso Senhor, desceu o fogo do céu, consumiu aquela oferta que estava diante do altar, e resultado dos profetas pagãos foram mortos. E aí nesse momento agora acontece a mesma coisa, algo muito semelhante, porque os soldados de Baal tentaram colocar a mão em Elias, foram afrontosos, tentaram obrigar Elias a atender à vontade de um rei pagão, e foram consumidos pelo fogo. Elias não estava disposto a atender a ordem de um rei idólatra, mas Elias estava disposto a atender a ordem do verdadeiro rei, do verdadeiro Deus. E aí nós temos a figura da terceira pessoa, do terceiro capitão. Aquele ali mais cauteloso, ele reconhece a autoridade de Deus, ele vai até Elias suplicando para que não tirasse a sua vida nem dos seus 50 homens. O que a gente pode ver aqui, meus irmãos, enquanto 2 capitães atendiam à vontade humana, confiavam no falso Deus, eles foram exterminados. Mas aquele que atendeu, que entendeu a autoridade do verdadeiro Deus, que se humilhou, teve a sua vida preservada. Então Elias, ele ouve a voz do anjo do Senhor, e naquele momento, só naquele momento, que Elias vai até o rei Acasias. Porque ele não estava disposto a atender a voz de um rei humano, mas ele estava disposto a atender a autoridade de Deus. Ele estava disposto a atender a autoridade e a voz do seu verdadeiro Deus. Sabe, quando a gente olha para as autoridades humanas, que elas têm a sua autoridade concedida por Deus, esse foi o primeiro ponto que eu falei, e agora eu quero trazer o segundo ponto, acerca dessa aplicação para as nossas vidas. Eu quero chamar a sua atenção de como nós devemos agir em relação a nós para com essas autoridades. Tem muita gente que deseja de maneira sincera, às vezes a gente comenta numa rodinha de amigo, mas de maneira sincera, tem muito cristão que, não sei se é bem cristão, né? Mas eles têm desejado a morte de políticos corruptos. E gera revolta em nós, porque afinal de contas são homens que são anticristãos, são homens que estão ali pelo próprio poder, mas de que maneira um verdadeiro cristão deve agir? De que maneira que nós, como discípulos de Jesus, devemos agir? Uma vez que toda autoridade foi constituída por Deus, tudo faz parte da providência dele, e nós temos a obrigação de obedecer às nossas autoridades. Mas, olha só, aí tem ali um ponto e vírgula, né? Tem um detalhe.
É de grande importância que a nossa obediência a essas autoridades estão limitadas até o ponto em que elas não sejam contrárias aos mandamentos do Senhor. Elias só foi até Acasias quando o Senhor determinou que ele fosse. Ele não obedeceu ao rei, ele obedeceu à voz do Senhor. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Se baixa uma lei proibindo a gente de se reunir na nossa igreja, de nos reunir em locais públicos para evangelizar, para louvar ao Senhor, se você simplesmente obedecer essa lei, você estará atendendo à vontade humana e não à vontade do Senhor. Nesse momento, nós temos aí uma autoridade agindo contra Deus. E é nesse momento, então, que nós não vamos obedecer essa autoridade. Porque a ordem não vem do Senhor, a ordem vem de um humano. O Senhor quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aí quando nós olhamos na história de Elias, quando Acasias manda lá os seus capitães, vem uma punição, porque eles não estavam olhando para o nosso Deus, estavam olhando para um Deus falso. E hoje, quando nós olhamos para nós, meus irmãos, o que a gente tem que entender que a nossa obediência plena é aos mandamentos do nosso Deus. E o nosso Deus determina que nós devemos ser testemunhas de Jesus Cristo. Nós não devemos negar o seu Filho Jesus, mesmo que baixe uma lei hoje dizendo, fecha aqui agora, vocês não falarão mais da palavra do Senhor. Se fizermos isso, nós estaremos agindo contra o Pai. E Cristo disse que aqueles que o negarem, Ele negará diante do Pai, como relatado pelo evangelista Mateus. Vocês querem ser negados diante do Pai? Vocês estão dispostos a atender uma autoridade humana que age contra Deus? Às vezes na teoria é fácil, mas e se chegar a esse momento? E sobre orar pelas nossas autoridades? Nós temos a obrigação de orar pelas nossas autoridades. Não para que Deus fulmine, para que Deus elimine, mas para que Deus restitua, para que Deus converta o coração, para que Deus amoleça o coração dessa autoridade e Ele restitua aquilo que Ele roubou dos cofres públicos. Os discípulos de Jesus tiveram um grande ensinamento quando desejaram que os samaritanos fossem consumidos por fogo. Jesus disse, vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-la. E seguiram para outra aldeia. Outra passagem de conversão e de restituição, a gente também encontra na história de Zaqueu, o homem que era corrupto, que roubava, Ele, quando tem um encontro verdadeiro com Cristo, ele se converte, ele restitui em dobro tudo aquilo que ele roubou, e ele dá metade de todos os seus bens para os pobres. Olha só, ontem o reverendo Golino chegou a comentar aqui também. Já pensou, gente, como seria bom se o nosso presidente se convertesse realmente, de verdade, se devolvesse, aquela turma toda devolvesse tudo que tomou dos cofres públicos, como que esse país seria abençoado? Isso atenderia à vontade de Deus, agradaria ao coração de Deus, e o povo brasileiro, ele seria beneficiado. Mas os homens corruptos, enquanto estiverem com o seu coração endurecido, eles vão continuar querendo acumular os seus tesouros na terra, independentemente daquilo que vai resultar nessa corrupção. Mas tudo isso um dia vai passar. O dinheiro acaba. Eu não vou levar para a minha eternidade o que eu conquistei aqui. Não vou levar para a minha eternidade os bens que eu tenho. Não vou levar para a minha eternidade aquilo que eu roubei. O que você tem juntado, meus irmãos? Qual tem sido o tesouro que você tem juntado na sua vida? O que você tem buscado? Qual é o seu Deus? Mamon ou o Deus verdadeiro? Porque o homem não é eterno, o seu corpo físico acaba. O homem morre e Deus sim é eterno. O texto final, só para a gente recordar aqui, os versos 16 a 17 diz, assim diz o Senhor, por que enviastes mensageiros
a consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Será acaso por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Portanto, desta cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Assim, pois, morreu segundo a palavra do Senhor, que Elias falara. E Jorão, seu irmão, começou a reinar no seu lugar, no ano segundo de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filho. O reinado de Acasias foi rápido, acabou muito rápido, e não deu nem continuidade, porque sequer ele tinha filhos. Quem assumiu então o trono foi o seu irmão Jorão. Mas esse também, apesar de ter governado por 12 anos, deu continuidade ao pecado dos reis anteriores. Continuou com a idolatria, continuou com um rei que deu as costas para Deus. Pois bem, Elias, depois de ouvir a voz do Senhor, foi até Acasias e reafirmou a sua profecia. Ele não temeu um rei idólatra, ele temia o Deus único e verdadeiro. Assim a sua profecia foi cumprida. Acasias morreu. A idolatria, a adoração ao falso Deus, resultou uma punição de morte. O rei humano morreu. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, quando nós olhamos para os reis do seu tempo, nós podemos ver que a idolatria daqueles reis também levaram o rei eterno à morte. E esses homens foram punidos. No momento prestes à crucificação de Jesus, haviam 2 reis governando, 2 autoridades humanas. Um era Pôncio Pilatos, o governador romano, que chegou a questionar Jesus se ele era o rei dos judeus. Jesus responde: tu dizes. Pilatos, não vendo do que acusar Jesus, manda ele para o rei Herodes, que era o rei dos judeus. E aí, juntamente ali com as autoridades religiosas daquela época, eles trataram Jesus com desprezo e mandaram de volta para Pilatos. O que Pilatos faz? Um jogo de empurra-empurra? Joga para o povo decidir. E aquele povo tinha em suas mãos libertar Barrabás, um bandido, um assassino, ou libertar Jesus. Qual foi a escolha do povo? Libertar o criminoso e crucificar o inocente. Embora, meus irmãos, seja muito claro que essas ações desses reis, que essas ações desses povos estavam debaixo da soberania de Deus, porque nós entendemos, de acordo com a Bíblia, que Deus produz o mal para produzir o bem. Aqui o mal é a condenação e a crucificação de Jesus. O bem é o pacto de Cristo sendo cumprido, sendo selado com o derramamento de sangue. A salvação é alcançada aos povos eleitos. A injusta condenação é o mal. A salvação por meio do sacrifício de Jesus é o bem. Aqueles líderes, eles morreram, mas Jesus Cristo vive. Jesus vive, o verdadeiro Deus vive. A Bíblia não revela como foi a morte de Pilatos. O que nós temos são os escritos da tradição. Mas em relação a Herodes, como relatado em Atos 12, 21 até 25, esse rei ele foi ferido pelo anjo do Senhor. Diante do povo, aquele rei foi comido por vermes. Foi uma morte terrível. O reinado dele também acabou. Mas a palavra do Senhor se multiplicou. A palavra do Senhor só cresceu. Isso porque o reino de Deus é um reino eterno. Jesus vem aqui para inaugurar o reino de Deus entre nós. O seu reino só cresce e só multiplica. Nós somos governados pelo Senhor dos senhores, pelo Rei soberano, pelo Rei eterno. Aquele que, apesar de crucificado, ao 3º dia ele ressuscitou. Embora muitos humanos tenham tentado parar o crescimento desse reino, o reino só avança. Os humanos não conseguirão parar o avanço do reino de Deus. Nos últimos dias eu li algumas notícias.
Uma delas é que um menino ele foi proibido pela escola de falar de Jesus para os seus colegas durante o intervalo. Outra notícia é que uma prefeitura regulamentou como seriam as comemorações de Páscoa nas escolas, que não podia falar de Jesus. A outra notícia é que numa universidade federal, se eu não me engano é lá no Rio Grande do Sul, os alunos, durante os intervalos, sem atrapalhar a aula, que se reuniam lá no campus, num lugar aberto também, havia já um movimento de vereadores querendo proibir que eles se reunissem para falar de Jesus. As 3 justificativas é porque o Estado é laico. Mas onde fica o nosso direito de professar a nossa fé em Cristo? Como que fica o nosso direito dentro desse Estado laico? E aí quando nós olhamos os comentários dessas notícias, há alguns que defendem, mas há muitos que vão contra Cristo Jesus. Há muitos que ofendem o cristianismo. Alguns dizem que os alunos cristãos só vão na escola para falar de Jesus e não estudam. Que bobagem, que bobagem. Outros dizem que crente quer impor a sua religião. Isso são comentários muito leves do que falaram ali realmente. Quando Jesus Cristo se aproxima dos seus discípulos, ele diz que toda autoridade lhe foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco até o final de todos os dias, até a consumação do século. O Senhor Jesus Cristo tem capacitado a sua igreja, o Senhor Jesus Cristo tem cuidado de nós, e aqueles que dizem que o crente não gosta de estudar, ele não conhece a nossa história, porque esquecem que a educação só chegou para os pobres, porque a igreja de Cristo, os irmãos, nossos irmãos cristãos, eles lutaram para isso. Os pobres só tiveram direito ao aprendizado porque cristãos levantados por Deus foram para cima e fizeram. A escola dominical, ela surge num contexto de que missionários queriam evangelizar, queriam educar as crianças, queriam que crianças pobres pudessem aprender a ler, a escrever e fazer conta de matemática, e eles liam a Bíblia com essas crianças. As mais conceituadas universidades que existem pelo mundo foram fundadas por cristãos. Grandes cientistas do passado e até de hoje são cristãos. As escolas que mais se destacam na educação nos dias de hoje são escolas cristãs. E como eu já disse, a liberdade religiosa só veio por causa dos nossos irmãos evangélicos, por causa da reforma. A religião oficial proibia que outras religiões professassem sua fé. E não é ruim a liberdade religiosa para nós, sabe por quê? Se o espírita tem liberdade de religião, se as matrizes africanas têm liberdade de religião, eu como igreja de Cristo, eu tenho liberdade de falar de Cristo. A partir do momento que há uma proibição, eu também vou enfrentar essa proibição. Portanto, meus irmãos, não tenham vergonha de falar de Deus, não tenham vergonha de professar a fé em Cristo, não tenham medo de desobedecer as autoridades humanas em prol ao Evangelho. Cristo é o nosso comandante, Cristo está diante de nós, e se nós conhecemos a nossa história, nós temos argumentos para defender o Evangelho. E se impor não é desejar o mal, mas é que o Senhor transforme, que o Senhor mude o coração dessas pessoas que têm agido contra Cristo, que têm sido anticristos. Entendam que o Espírito Santo é aquele que nos capacita, o Espírito Santo é aquele que nos dá força, o Espírito Santo é aquele que nos capacita para que a obra de Cristo que começou lá na cruz se complete no coração daqueles que ainda estão esperando ouvir falar de Deus. É claro, meus irmãos, haverá oposição sim, haverá rejeição sim, nós seremos atacados, seremos. Mas o nosso Deus do passado continua sendo o Deus do presente. Ele tem cuidado de nós.
e ele agirá de maneira justa contra aqueles que o negaram, contra aqueles que perseguiram a sua igreja. O livro de Apocalipse deixa muito claro: então a morte e o inferno foram lançadas para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Meus irmãos, nós temos a responsabilidade de falar de Deus. Nós temos a responsabilidade de levar Cristo para o coração de homens ímpios, orar pelas nossas autoridades. Hoje, quando nós olhamos para a nossa sociedade, quando nós olhamos para o mundo, quando nós olhamos para o nosso governo, muitas vezes nós não entendemos as razões do porquê. Por que fulano, beltrano foi eleito e está fazendo tudo isso? É como se eles tivessem naquela mão aquele GPS comprado na 25 de março. E não só eles têm sido levados para o buraco, mas toda uma nação tem sido levada para o buraco. Mas quando nós olhamos para as escrituras sagradas, nós podemos perceber que isso tem sido permissão de Deus. Deus tem agido com paciência e ao final de todos os tempos, Ele será um juiz que punirá o mal. E essa é uma maneira de Deus exercer a sua santidade, porque até aquele que será punido, ele entenderá que Deus é o verdadeiro Deus. Ele reconhecerá que o nosso Senhor é o Rei dos Reis, mas aí já será tarde demais. Muitos chorarão, muitos sofrerão por toda a eternidade. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que nós estamos vivendo momentos difíceis pelo mundo por um grande propósito, que é para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles refugiados afegãos, eles só conheceram o Evangelho por conta da situação que eles viveram em outro país, e eles foram recebidos por cristãos aqui no Brasil. Eles conhecem, eles ouvem falar de Jesus por conta de situações que os fizeram sair de lá e vir para cá. Muitas vezes nós não estamos indo, estamos desobedecendo o ID, e o Senhor tem movido o seu Espírito e trazendo as pessoas até nós. Nós temos a obrigação de testemunhar Jesus Cristo. E o nosso testemunho também é com o exercício da nossa cidadania, meus irmãos. Não vote em branco, não vote em nulo. Exerça a sua cidadania. Busque bons governantes. Se vocês não encontraram nenhum, ore para que Deus levante uma pessoa. É claro que a sociedade pode até melhorar. A transformação nos corações vem por meio do Evangelho. E a Igreja de Cristo tem um papel fundamental para essa melhora. Não estou dizendo que vai erradicar todos os problemas. Essa não é a nossa visão escatológica. A nossa visão é como Cristo diz, que é como dores de parto. As coisas vão piorando, ficando mais próximas até um dia que Cristo voltará. Mas nós temos o nosso papel dentro de uma sociedade de levar um evangelho que transforma e que muda corações. Mesmo em meio a adoradores de Baal, são essas pessoas que estão precisando de Cristo Jesus. São essas pessoas que estão à nossa espera. E nós deveremos ser como aquele mapa desenhado pelo engenheiro, mostrando o verdadeiro caminho. O verdadeiro caminho está aqui, revelado a nós, a palavra de Deus revelada. O que nós precisamos conhecer de Jesus, o que nós precisamos conhecer do verdadeiro Deus, já está aqui. Cristo pode mudar o coração de um corrupto. E quando essa pessoa, ela tem uma transformação verdadeira de vida, o povo será abençoado. O profeta Samuel deixa claro: disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou: aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar terra e erva. Provérbios 29:2. Quando se multiplicam justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Meus irmãos, que nessa noite vocês se lembrem
que nós estamos submetidos a uma única autoridade. E essa autoridade é o nosso Deus. Devemos obediência aos reis humanos até o ponto em que eles são obedientes a Deus. Quando eles agirem contra o mandamento de Deus, essa obediência acaba. Nós devemos obedecer ao Deus verdadeiro. Nós devemos entender que o único verdadeiro Deus é o nosso Senhor e é Ele que nós devemos apresentar a esse mundo. Jesus Cristo, Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Sejam então como esse mapa escrito à mão pelo engenheiro que leve as pessoas para a vida eterna. Deixe muito claro para esse mundo que há um Deus de Israel entre nós. E nós, igreja, somos o Israel de Deus. Há um Deus de Israel entre nós. Feche seus olhos, vamos falar com Ele mais uma vez. Enquanto isso, o grupo de louvor nos prepara para o último cântico. E aqueles que puderem depois se coloquem em pé para louvar ao Senhor. E o reverendo Carlos depois tem a palavra para impetrar a bênção. Encerraremos com amém tríplice. Senhor Deus, Pai querido, Deus Santo e Todo-Poderoso, nessa noite, Senhor, nós damos graças pela oportunidade de falarmos de Ti. Damos graças, Senhor, por nós termos o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o Senhor dos Senhores em nossas vidas, aquele a quem devemos plena e total obediência. Que nós possamos exercer em nossa vida, ó Deus, o verdadeiro testemunho de um cristão temeroso ao Senhor e que não tem medo de autoridades humanas, não tem medo de uma sociedade que tem agido contra nós. E que o Seu nome seja engrandecido, ó Pai, que o Seu nome seja louvado e honrado através das nossas ações, através das nossas atitudes. Sê conosco, ó Pai, tenha misericórdia da vida da Sua igreja, tenha misericórdia da vida desse país, ó Deus, tenha misericórdia de cada um de nós. Haja, Senhor Deus, com sabedoria, haja, ó Pai querido, em nossas vidas, cuidando de nós em todos os momentos, e que possamos sempre entender que Jesus é o Senhor dos Senhores, aquele que se sacrificou por cada um de nós e nos deu a vida eterna. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Nos coloquemos em pé.